Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez para podermos discutir sobre algumas questões, né? Dessa vez nós vamos estudar um pouco sobre filosofia, certo? Então, ainda para quem não me conhece, meu nome é Jadismar, eu sou professor de filosofia e nós vamos discutir aqui sobre questões introdutórias à filosofia, né? Para pessoas, no caso, alunos que nunca estudaram filosofia, então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? Sabemos que a filosofia, por mais que seja um campo de estudo bem antigo, é, para algumas pessoas é algo novo, é uma novidade, né? Então vamos transformar, né, essa novidade em algo mais próximo da gente. Vamos trazer essas discussões filosóficas para o nosso cotidiano, aproximando de nós. Tudo bem? Então, eu vou espelhar aqui o material para a gente poder acompanhar e poder facilitar aí essa interação entre a gente, tá certo? Então, como eu disse, nós vamos discutir um pouquinho sobre introdução à filosofia, né? Esse campo de estudo tão vasto, tão bonito, tão gostoso de poder pensar um pouquinho sobre ela, né? Que é a filosofia. Para a gente iniciar, né, não poderia ser diferente, eu trago aqui essa questão sobre o que é filosofia. Quando falamos desse campo de estudo, é a primeira pergunta que geralmente as pessoas fazem. O que é filosofia? Né? O que estuda a filosofia? O que é esse campo de saber? Né? Na verdade, eu não vou trazer, a princípio, um conceito, né? Considerando que esse conceito de filosofia ele não é absoluto, ele não é exato. Não existe um conceito único para dizer o que a filosofia é. Por que não existe um conceito único para dizer o que a filosofia é, para dizer o que a filosofia estuda? Simples. Não existe um conceito único, absoluto, porque a filosofia, sendo esse campo de estudo tão vasto, tão grandioso, ela estuda tudo. E uma vez estudando tudo, não podemos reduzi-la a um simples conceito. Então, o nosso papel aqui nesse momento é poder pensar um pouquinho sobre as questões que a filosofia estuda, né? Sobre o que é que ela se debruça em suas investigações, para posteriormente a gente construir um conceito para dizer o que é filosofia. Tudo bem, pessoal? Então, não há um consenso para dizer o que a filosofia é. Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisarem os conceitos dados para a filosofia em filósofos estudiosos diferentes, provavelmente irão encontrar conceitos distintos, conceitos diversos. E é justamente por essa questão, por não ser absoluta, por não ser exata, é que há essas possibilidades de construir um conceito. Talvez no final de nossas discussões nós possamos também construir um conceito próprio para dizer o que a filosofia é. E aí esse conceito ele será bem mais original. Tudo bem? Então, a filosofia, ela também não é uma doutrina, né? Ela não se enquadra aí como uma ciência, uma disciplina que traz para as pessoas um ar de verdades, um ar de absoluto. Não tem essa questão, tá certo? A filosofia ela pode ser pensada como uma atitude crítica. Aí sim, a gente começa a se encaminhar para dizer o que a filosofia faz, como ela faz. Né? Na verdade,
A filosofia, ela nunca será uma ciência que responde questões práticas a ponto de nos dizer com exatidão o que as coisas são. O que a filosofia faz, é esse um dos seus principais objetivos, é levantar questionamentos. Então, a princípio, muito mais importante do que dar respostas, é fazer perguntas, né? Afinal de contas, toda discussão, todo campo de investigação tem seu início a partir de uma pergunta. É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, questionando o que é filosofia, né? Como é que a filosofia se estrutura. Então, continuando, nós temos aqui que a primeira virtude do filósofo é admirar. Imagine quando nós éramos crianças, bebês, que tudo que a gente via, tudo que a gente enxergava era extraordinário, era muito bonito. A criança, quando ela é ainda bem pequena, ela quer pegar em tudo, ela acha tudo muito bonito, porque aquilo é para ela novo, aquilo é para ela extraordinário. Assim deve ser o olhar do filósofo, assim deve ser o olhar daquele que busca, né, uma investigação filosófica. Portanto, o admirar deve ser essa primeira virtude do filósofo, olhar para as coisas admirando-as, certo? Essa é a primeira característica do filósofo, não esqueçam. E assim, com essa atitude, né, filosófica do admirar, a gente tem aí a questão, duas questões, na verdade. A primeira, uma questionadora, e a segunda, o fato de indagar, né? Primeiro, se admira, depois se questiona, se pergunta, né, o porquê das coisas, o porquê do surgimento disso, o porquê do surgimento daquilo, né? Por que o mundo existe, como o mundo surgiu. Eram essas as primeiras questões feitas pelos primeiros filósofos. Eram essas as questões feitas pelo homem antes mesmo de surgir o conhecimento chamado de filosofia. Então, aparece aqui para nós duas características da atitude filosófica, que são a característica negativa e a característica positiva. Vamos entender cada uma para poder a gente se encaminhar para as próximas reflexões. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, característica negativa. Manter distância das crenças para poder interrogar suas causas e seu sentido. Ora, é como se nós precisássemos fugir de um senso comum para desenvolver um senso crítico. Mas professor Jadismar, o que é um senso crítico? O que é um senso comum? Percebam, quando nós nos utilizamos do senso comum, nós estamos abandonando todo pensamento racional, nós estamos abandonando o pensamento investigador para se apropriar de algo que é pronto. É como se eu dissesse ou pensasse assim: tudo que eu escuto, tudo que as pessoas me dizem, eu acredito como uma verdade óbvia. Né? E quando eu absorvo todas as verdades como algo óbvio, eu estou utilizando-se de um senso comum, porque estou numa situação cômoda de receber todas as informações sem ao menos investigar a origem e a veracidade dessas informações. Mas a partir do momento que há o abandono dessa comodidade, né, e o sujeito ele começa a investigar todas as informações chegadas até ele, então ele começa a desenvolver um senso crítico. Então, considerando isso, a gente percebe aqui que a característica negativa da atitude filosófica é um senso comum, manter distância das crenças para poder interrogar suas causas e seu sentido. Ou seja, abandonar tudo aquilo que ou me chega como um preconceito, né? Um preconceito de pré mesmo, de antes do conceito, para poder desenvolver um conceito novo. E aí, nós temos a segunda característica da atitude filosófica, qual seja,
interrogação sobre o que são as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores. Ou seja, abandonei toda crença para interrogar suas causas. Então, agora, estou interrogando sobre elas, sobre as ideias, sobre os fatos, sobre os comportamentos, sobre os valores, né, que faz parte da vida do ser humano. Então, de um lado, como característica negativa, eu mantenho distância das crenças, e de outro, como característica positiva, eu começo a interrogar sobre essas questões que invadem o cotidiano do ser humano. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? Vamos lá. Então, percebam que aqui a gente tem ainda sobre a atitude filosófica, né? Uma fase que é positiva e uma fase que é negativa. Juntando essas duas fases da atitude filosófica, nós chegamos à atitude crítica, certo? Por que atitude crítica? Porque analisei as duas fases, tirei dali o que é proveitoso, né? o que pode ser útil para uma investigação, e assim, fazendo isso, buscando uma interrogação por si próprio, nós desenvolvemos essa atitude crítica. E o que seria a atitude crítica? A capacidade de julgar, o exame racional, sem preconceito, atividade de examinar e avaliar detalhadamente uma ideia. Então, quando o cidadão, o sujeito, começa a agir dessa forma, ele está tendo uma atitude crítica. E ter uma atitude crítica é o primeiro passo para manter uma reflexão filosófica. Afinal de contas, filosofia não se faz sem atitude crítica. Tudo bem? Então, perceba, não dei ainda nenhum conceito do que é filosofia para vocês, mas já disse que a filosofia utiliza-se de uma atitude crítica. Ela desconstrói, ela foge de uma crença e começa a interrogar-se sobre o que essas crenças pensam, sobre o que essas crenças, né, buscam como respostas. Tudo bem, né? Então vamos adiante. Bom, diante de tudo isso, para que serve a filosofia? Qual a utilidade da filosofia na nossa vida? Porque, veja a seguinte questão. Nós temos as ciências práticas hoje que nos são úteis e nós nos valemos dela como um conhecimento imediato, que nos traz um resultado prático imediato. Mas a filosofia, ela tem esse resultado, ou ela traz esse resultado imediato para a vida do ser humano? Não. Então, se não traz, qual seria a sua utilidade? Ou teria utilidade? É o que nós vamos ver agora, tá certo? Então, vamos lá. Valorizações imediatas do conhecimento. O que é que traz, o que é que engloba essas valorizações imediatas do conhecimento? Ora, o senso comum. Por que senso comum? Porque o senso comum, ela age pelo imediatismo, né? De achar que todas as informações, que tudo aquilo que se apresenta ao homem é verdadeiro, né? Se não houver uma investigação mais intensa, essas verdades supérfluas começam a chegar como verdades absolutas. Então, o senso comum aplaude a pesquisa científica. Ah, professor, então você está discriminando a pesquisa científica. Não, não é esse o caso, né? Não é esse o caso. Porém, é preciso entender que a filosofia ela é mais absoluta, a atitude crítica ela é mais intensa, né? Ela é mais, digamos assim, profunda, né? Continuando, a cura do câncer ou da AIDS. Veja que a ciência, ela traz respostas para isso. E essas respostas, elas se estruturam a partir do imediatismo, né? São ciências que trazem um resultado prático para a vida do homem. Né? Assim também como, por exemplo, a matemática, como resolução de questões. Traz um resultado imediato? Sim, traz.
né? É uma ciência prática. A formação do engenheiro, do advogado, do professor, como exercício de profissões, traz resultado imediato? Traz. É um conhecimento imediatista, vamos dizer assim, porque ele traz essa utilidade para a vida do homem, né? Então, enxergamos, a princípio, a utilidade prática, né? Só que onde fica a filosofia diante de tudo isso? Professor Jadismar, você está dizendo que a filosofia não tem utilidade? Não, não estou lhe dizendo isso. Eu estou dizendo que a utilidade da filosofia é diferente, não se baseia no comum, né? Não se baseia no imediatismo. A utilidade da filosofia vai mais além, né? Então, a interação imediata de ordem prática para a filosofia? Não, não há essa interação imediata. E o que há, então? Ela é fundamental para compreender o ser humano e o mundo. Mas as ciências não procuram entender o ser humano e o mundo? Sim, elas tentam. Elas tentam entender o ser humano e o mundo, mas de forma, vamos dizer assim, mais interior, mais essencial, mais totalitária, não. Né? Nós temos, por exemplo, a biologia, que estuda partes do ser humano. Nós temos a química, que estuda partes do ser humano. Nós temos a física, que estuda partes, né? Mas não engloba uma totalidade. E a filosofia, ela se destaca justamente por tentar compreender e levantar questões sobre essa totalidade do ser humano. Tudo bem? Né? Então, ela tenta entender, compreender o ser humano e o mundo. Ela busca outra dimensão da realidade, além das necessidades imediatas nas quais o indivíduo encontra-se mergulhado. Ora, pessoal, entendam que o homem, o ser humano, ele não necessita apenas de questões práticas para viver, para manter ali uma relação social no mundo em que ele vive. Tem questões teóricas, né? Tem questões as quais nós não conseguimos enxergar, né? Mas existe, como, por exemplo, a questão da ética. O homem precisa utilizar-se da ética em suas relações sociais. E qual a base de uma ética positiva para o homem? Quando eu falo ética positiva, estou tratando no sentido, né, assim, de trazer uma utilidade para o homem de uma ordem mais perceptível, digamos assim, tá certo? Então, a filosofia, ela traz e preenche esse outro campo teórico em que as ciências, elas não conseguem fazer. Daí a utilidade da filosofia, compreender o ser humano e o mundo, não de uma ordem das ciências práticas, mas de uma ordem de algo mais teórico, de algo mais interior, de algo mais essencial. Tudo bem, pessoal? Então, tem aqui esse pensamento aqui de Aristóteles, bem interessante, que diz o seguinte: de fato, os homens começam a filosofar, agora como na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficavam perplexos diante das dificuldades mais simples. Em seguida, chegaram a enfrentar problemas sempre maiores. Ora, quem experimenta uma sensação de dúvida e de admiração, reconhece que não sabe. E é por isso que também aquele que ama o mito é, de certo modo, filósofo. O mito, com efeito, é constituído por um conjunto de coisas admiráveis. Ora, o filósofo Sócrates, né, costumava dizer aquela antiga frase, aquela famosa frase, só sei que nada sei. Na verdade, o só sei que nada sei tem um sentido bem mais profundo. Né? O só sei que nada sei é o reconhecimento de sua ignorância. Né? Quando nós dizemos que já sabemos, não tem mais por que buscar, não tem mais por que questionar, porque já entendo que sei. Mas quando nós utilizamos-se
dessa ignorância do não saber, nós compreendemos que é preciso buscar mais. E sempre há mais para saber. Né? Nós não somos um poço já cheio em que não precisa mais buscar nenhuma possibilidade de conhecimento. Pelo contrário, nós estamos sempre nesse vazio e precisamos estar sempre buscando preencher esse vazio. E quando eu falo esse vazio e que precisa ser preenchido, estou falando de conhecimento. E é assim que a filosofia age. Sempre essa busca por saber. É por isso que, a princípio, nós começamos com a reflexão a partir de perguntas. Porque as respostas, elas poderão vir depois. Talvez elas nem venham. Mas, antes de tudo, é preciso questionar. É preciso buscar. Né? Por exemplo, como é que o mundo surgiu? Como é que tudo começou? Como é que as coisas se originaram? Né? E o homem veio de onde? Né? São questões impactantes que sempre fizeram parte das questões humanas, das questões da ciência, das questões enfrentadas pela filosofia, das questões discutidas pela mitologia antes mesmo da filosofia. Então perceba que essa roupagem de buscar as perguntas não é de hoje, ela é antiga e ela faz parte e permeia toda a história do homem. Tudo bem? Então, nós temos aqui ainda a diferença entre filosofia e ciência. Filosofia é ciência? Não, filosofia é diferente de ciência. Na verdade, nos primórdios, o que é que acontecia? A filosofia era pensada como uma ciência, porque ela estudava todas as coisas. Então, estava no corpo da filosofia. Né? Os antigos, isso sobretudo na Grécia Antiga, onde nasce a filosofia, e a gente vai ver tudo isso depois, né, desse surgimento. Na próxima aula a gente vai estudar sobre isso. Né? Então, a gente percebe que a ciência, lá na Grécia Antiga, ela fazia parte da filosofia. Estavam concatenadas ali nesse interesse de trazer respostas para o homem. Então, o sábio era aquele que refletia sobre todos os setores da indagação humana. O sábio é aquele questionador, é aquele investigador da verdade, aquele investigador sobre questões que envolviam a origem do homem. Então, ele buscava a totalidade, todos os setores da indagação humana, e não apenas as partes, né, como nós temos hoje. E é justamente por buscar essa totalidade da investigação, né, sem divisões, que o sábio era considerado, né, como ali como se tivesse um acesso para a ciência. Tudo bem? Então, nasce assim esses primeiros questionamentos, né, juntamente com a filosofia, e a primeira questão a ser investigada é sobre a natureza. Né? O homem queria saber a origem da natureza, né? Ou a physis, a mesma coisa que a natureza, e a natureza começa a ser pensada a partir de um ponto de vista filosófico. A natureza começa a ser pensada de um ponto de vista diferente. Né? Assim nasce a filosofia. Tudo bem? E, posteriormente, como é que isso acontece? Né? A partir do século XVII, aí começa esse processo de separação entre filosofia e ciência. E isso acontece, sobretudo, com Galileu Galilei. Quando Galileu Galilei ele começa a fazer experimentos e começa a provar certas questões que a filosofia não fazia. Então, a partir dos experimentos da ciência, acontece a ruptura entre filosofia e ciência. Então, percebam que nos primórdios, né, quando tudo começou, filosofia e ciência estavam juntas, estavam unidas, eram a mesma coisa. A partir do século XVII, sobretudo com os experimentos de Galileu Galilei, há a ruptura entre filosofia e ciência. Filosofia agora de um lado e ciência de outro.
Então, surgem as ciências particulares e ciências humanas, matemática, física, né? E história, geografia, e assim as ciências elas começam a se dividir e cada uma investigando as particularidades. Mas, professor Jadismar, então, o que é que diferencia, então, a ciência da filosofia? Simples. A ciência, ela é experimental, ela é empírica. A filosofia, não. Ela é teórica. A ciência, ela estuda determinados pontos, né, das indagações humanas. A filosofia, não. Ela estuda a sua totalidade. Né? Então, perceba, a filosofia continua sendo o que ela era. A ciência é que ela muda. Ela, a partir de suas divisões, ela vai estudar as suas particularidades. Tudo bem? Então, ainda aqui, diante disso, como ficou a filosofia? Ora, continua tratando da mesma realidade apropriada pelas ciências. Ocorre que as ciências observam recortes da realidade, ou seja, particularidades. A filosofia, por sua vez, analisa o ponto de vista da totalidade. Então, veja que a filosofia vai enxergar o todo. Ela vai questionar sobre o todo e não sobre essa particularidade, sobre esse recorte da realidade. Então, filosofia continua sendo a mesma coisa. Né? Então, o problema filosófico nunca é examinado parcial e isoladamente, mas sempre conforme a relação estabelecida com o contexto em que se encontra inserido. Tudo bem, pessoal? Então, percebam essa diferença da ciência e da filosofia. A ciência sempre questiona, sempre discute, sempre reflete sobre a totalidade, dependendo do contexto, dependendo da situação. A ciência não. Ela está sempre ali buscando, trabalhando mais suas particularidades, suas individualidades. Tudo bem? Então, eram essas as questões, mas para encerrar, é preciso a gente entender essa diferença, entender que a filosofia ela não é ciência, ela não é um campo de estudo experimental, mas, pelo contrário, ela é teórica, certo? Então, assim como eu consigo olhar o mundo de uma forma, assim como você consegue olhar o mundo de uma forma diferente da que eu percebo, assim nós também conseguimos olhar para a filosofia de formas diferentes, de formas distintas e trazer um conceito novo. Né? Percebam que falei de filosofia, mas não trouxe nenhum conceito, porque o meu conceito pode não ser o seu, e assim sucessivamente, o seu não ser o meu. Né? Mas juntos nós podemos construir um conceito, né, para dizer o que a filosofia é, e espero que nós possamos conseguir com nossas discussões filosóficas. Tudo bem? Espero que esta aula tenha sido esclarecedora o suficiente para introduzir o pensamento, né, da filosofia e assim começar a surgir, a partir das próximas discussões, né, questões para que nós possamos pensar juntos aqui. Tudo bem? Então, desejo aí bons estudos, um bom trabalho para todos e até logo. Tchau, tchau.